Hoje eu fiz besteira, e não foi pouco, não. Eu sou pai de 3 crianças. 3 pequenas forças da natureza, cada uma com seu próprio manual de caos. O mais velho, o Pedro, tem 8 anos, é uma máquina de energia infinita, do tipo que pula do sofá pro chão, do chão para a mesa, e nunca parece cansar. O do meio, o Lucas, 5 anos, é especialista em perguntas impossíveis como por que o céu não cai? Ou por que o cachorro não usa sapato? E o menorzinho, o Theo, de 2 anos, é basicamente uma bolinha com pernas que some mais rápido que minha paciência num dia ruim. Juntos, eles formam uma trupe completa do caos, e eu sou o cara que acha que pode dar conta disso tudo com uma mão nas costas. Soiler, eu não posso. Minha esposa, a Carol, é a verdadeira general desse batalhão. Ela tem aquele dom de manter a casa funcionando como um relógio suíço, mesmo com 3 crianças transformando tudo em zona de guerra. Mas naquela manhã, ela tinha um compromisso importante, uma reunião de trabalho que não podia adiar. Antes de sair, ela me olhou nos olhos, com aquele olhar que mistura confiança e ameaça, e deixou as instruções mais claras que um manual de montagem de móveis. Dá almoço pros meninos, vê se eles não brigam, não deixe o Theo enfiar nada na boca, e, por favor, presta atenção. Eu volto em 2 horas. Eu, confiante como um super-herói de filme B, respondi, relaxa, amor. Eu já dominei guerras muito mais complicadas, no videogame. E isso aqui vai ser moleza. Ela riu, balançou a cabeça e saiu. Mal sabia eu que aquelas 2 horas iam virar a maior aventura, e o maior mico, da minha vida. O começo da tragédia. No começo, até que eu tava me saindo bem. Coloquei o almoço na mesa, macarrão com molho de tomate, porque é a única coisa que os 3 comem sem reclamar. O Pedro tava contando uma história exagerada sobre como ele quase que escalou a árvore do quintal, o Lucas estava perguntando por que o macarrão não era azul, e o Theo tava espalhando molho na cara como se fosse um artista contemporâneo. Tudo sob controle, ou pelo menos era o que eu pensava. A casa tava em paz, o que, com 3 crianças, é praticamente um milagre. Foi aí que cometi meu primeiro erro fatal. Sabe aquele pensamento inocente? Uma partidinha rápida não vai matar ninguém, pois é. O videogame estava ali, me chamando, com aquele jogo de corrida que eu juro que só ia jogar por 10 minutos. É só uma corrida, pensei. Eu fico de olho nas crianças. Sentei no sofá, peguei o controle, e comecei a partida. No início, eu estava esperto, um olho na tela, outro nas crianças, que brincavam com carrinhos e blocos de montar no tapete da sala. O Pedro estava fazendo um barulho que parecia um motor de carro de corrida, o Lucas estava construindo uma torre indestrutível, que caía a cada 30 segundos, e o Theo estava rolando uma bola de um lado pro outro. Tudo sob controle, certo? Errado. A partida ficou boa. Muito boa. Eu estava na liderança, desviando dos adversários, sentindo a adrenalina de quem está prestes a ganhar o campeonato mundial, virtual, claro. E aí, entre uma curva e outra, senti aquele peso nos olhos. Só um cochilo rápido, pensei. Só enquanto carrega a próxima fase. Pisquei. E pisquei de novo. E, de repente, o piscar virou dormir. E o dormir virou um problemão. O despertar do pesadelo. Acordei com um susto, como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em mim. A primeira coisa que notei foi o silêncio. E, se você é pai, sabe que silêncio com crianças em casa é um sinal de alerta vermelho. Ou é bagunça épica, ou é desastre total. Olhei pro relógio, 1 hora e meia tinha passado. 1 hora e meia! Eu tinha pagado como se tivesse corrido uma maratona. O controle do videogame estava no chão, a TV na tela de Game Over, e a sala, vazia. Pedro? Lucas? Theo, chamei, tentando manter a calma. Nada. Silêncio absoluto. Levantei do sofá tão rápido que quase derrubei a mesa de centro. Corri pela sala, olhei atrás do sofá, debaixo da mesa, até dentro do cesto de roupas sujas. Nada. Subi pro quarto das crianças, achando que talvez eles tivessem ido brincar lá. Vazio.
O banheiro? Ninguém. A cozinha? Abri até a geladeira, porque, vai que, né? O Theo já tinha tentado entrar no armário de panelas uma vez. Mais nada. Nem um carrinho, nem um bloquinho, nem um gritinho. Meu coração começou a disparar. Aquele frio na barriga que você sente quando sabe que algo deu muito errado. Minha mente já estava criando manchetes de jornal. Pai incompetente perde 3 filhos em tempo recorde ou homem desaparece com próprios filhos durante cochilo no sofá. Comecei a suar frio, o tipo de suor que mistura pânico com vergonha. Como assim, eu perdi meus filhos? Em casa? Em menos de 2 horas. Eu estava começando a questionar minha capacidade de ser adulto, quanto mais pai. A escalada do pânico. Desesperado, comecei a correr pela casa como um louco, gritando os nomes deles. Pedro! Lucas! Theo! Cadê vocês? Nada. Nenhum sussurro, nenhum barulho de brinquedo caindo. Olhei em cada canto, debaixo das camas, dentro dos armários, até no quintal, onde o Pedro já tinha tentado construir uma nave espacial com caixas de papelão. Nada. Abri a porta dos fundos, olhei a garagem, chequei até o armário de mantimentos, porque o Lucas já tinha se escondido lá uma vez para comer biscoito às escondidas. Nada. Nessa hora, o pânico tomou conta de verdade. Eu estava tremendo, com o celular na mão, tentando decidir o que fazer. Ligar para a polícia? Ainda não, vai que eles só estavam brincando de esconde-esconde. Mas e se não fosse? E se eles tivessem saído de casa? E se o Theo tivesse engolido alguma coisa? E se? Meu Deus, as possibilidades eram infinitas, e todas horríveis. Foi aí que tomei a decisão mais corajosa, e mais estúpida, do dia, ligar para minha esposa. Com a voz trêmula, disquei o número dela. Ela atendeu no segundo toque, com aquele tom de quem já estava esperando mais notícias. Oi, amor, tá tudo bem? Eu engoli em seco e soltei. Então, sabe as crianças? Elas, meio que, sumiram. O silêncio do outro lado foi pior que qualquer grito. Parecia que o mundo tinha parado. E aí veio a tempestade. Como assim, sumiram? Eu te deixei por 2 horas. O que você fez, hein? Eu tentei explicar, mas cada palavra só piorava. Não, calma, eu só cochilei uns 5 minutinhos. Quando acordei eles não estavam mais aqui. Ela quase me matou pelo telefone. 5 minutos? Você dormiu e perdeu nossos filhos? Você tá onde agora? Enquanto ela gritava, eu já estava na rua, correndo como um maluco. Bati na casa da vizinha, Dona Márcia, que sempre sabe de tudo o que acontece no bairro. Márcia, você viu meus filhos? Ela me olhou com pena e disse, não, querido, mas vi eles brincando no quintal mais cedo. Mais cedo. Ótimo. Isso não ajudava em nada. Fui pro outro vizinho, o seu Jorge, que estava regando o jardim. Jorge, viu 3 crianças passando por aí. Ele balançou a cabeça, não vi nada, mas se eu fosse você, olhava no campinho da esquina. Corri pro campinho. Nada. Cada minuto parecia uma eternidade, e eu já estava imaginando o pior, meus filhos perdidos, minha esposa pedindo divórcio, eu preso por negligência paterna. O ápice do desespero. Eu estava a um passo de ligar para a polícia. Sério. Minha esposa já estava chorando do outro lado da linha, falando que ia voltar para casa e que era melhor eu encontrar as crianças antes que ela chegasse. O peso do mundo estava nas minhas costas, e eu me sentia o pior pai da história. Como é que eu, um adulto supostamente responsável, consegui perder 3 crianças dentro da própria casa? Eu estava pronto para aceitar meu destino como o pai mais incompetente do mês quando, de repente, a campainha tocou. A reviravolta. Corri até a porta como se minha vida dependesse disso. Abri com tanta força que quase arranquei a maçaneta. E lá estava ela, minha cunhada, a Fernanda, de mãos dadas com meus 3 filhos. O Pedro com um sorvete de chocolate derretendo na mão, o Lucas lambuzado de baunilha, e o Theo com a cara toda melada de morango. Eles estavam sorrindo,
felizes, como se nada tivesse acontecido. A Fernanda me olhou e, com a maior calma do mundo, disse: "Nossa, que cara é essa? Eu falei que ia levar eles para tomar sorvete, você não ouviu?" Eu paralisei. Nesse momento, tudo fez sentido. Ela tinha falado, sim. Eu lembro vagamente dela dizendo algo sobre ir levar os meninos para dar uma volta enquanto eu estava no meio da minha partida de videogame. Mas eu estava tão concentrado na tela, tão imerso na minha corrida virtual, que simplesmente não registrei. "Tá, mas você levou ele sem me avisar?" perguntei, tentando salvar um restinho de dignidade. Ela riu. Eu avisei, seu distraído. Você até balançou a cabeça e disse beleza. O alívio foi tão grande que eu quase desmaiei ali mesmo. Meus joelhos ficaram moles, e eu precisei me apoiar na parede para não cair. Mas, junto com o alívio, veio a vergonha. Aquele tipo de vergonha que queima, que te faz querer cavar um buraco e se esconder. Eu tinha passado a última hora correndo, gritando, suando frio, imaginando tragédias, e no fim era só a Fernanda sendo a tia legal que levou as crianças para tomar sorvete. Os meninos, aliás, nem perceberam meu desespero. O Pedro só perguntou: "Pai, por que você tá tão vermelho?" E o Lucas, com a lógica impecável de uma criança de 5 anos, completou: "É porque ele perdeu a gente, né?" O desfecho. Minha esposa chegou uns 20 minutos depois. Quando ela viu as crianças sãs e salvas, com sorvete na mão, primeiro me lançou aquele olhar que poderia derreter aço. Eu juro que achei que ela ia me matar ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas aí, do nada, ela caiu na gargalhada. Daquele tipo que vem com lágrimas nos olhos, de tanto rir. "Você perdeu nossos filhos. Em 2 horas. Por causa de um videogame." Ela ria, mas eu sabia que aquela história ia me perseguir pelo resto da vida. E perseguiu. Desde aquele dia, o episódio virou a piada oficial da família. Em todo almoço de domingo, alguém, geralmente a Fernanda, solta um: "Ei, lembra quando ele perdeu os 3 filhos de uma vez só?" Ou então: "Cuidado para não cochilar, hein, que as crianças somem." Até o Pedro, com seus 8 anos, já aprendeu a zoar. Outro dia, ele me olhou sério e disse: "Pai, posso jogar videogame? Prometo que não vou perder o Theo." Todo mundo riu. Menos eu. A moral da história. Olhando para trás, aquele dia foi um misto de pânico, vergonha e alívio. Eu aprendi da pior forma que 3 crianças são mais perigosas que qualquer chefão de videogame. E que só uma partidinha rápida é uma armadilha mortal. A vida real não tem botão de pause, e crianças, definitivamente, não vêm com controle remoto. Mas, mais do que isso, aprendi a valorizar o caos que é ser pai. Porque, no fim, o que ficou daquele dia não foi só um mico histórico. Foi a imagem dos meus filhos voltando para casa, felizes com seus sorvetes, sem nem imaginar o desespero que causaram. Foi a risada da minha esposa, que, mesmo brava, me lembrou que a gente enfrenta essas loucuras juntos. E foi a certeza de que, por mais que eu tropece, vou sempre dar um jeito de estar lá por eles, mesmo que isso signifique nunca mais tocar num videogame enquanto estiver de babá. Então, fica o conselho: nunca subestime 3 crianças. E, se você é pai ou mãe, guarde o videogame para depois que elas forem dormir. Porque, na vida real, o game over pode ser bem mais assustador do que na tela.